Olá, me chamo Maicon Douglas e hoje eu vou falar da aprendizagem na dinâmica escolar, inteligência artificial na educação, disciplina de psicologia da aprendizagem. Vivemos em uma sociedade cada vez mais tecnológica. A internet, os smartphones e a inteligência artificial estão transformando a forma como aprendemos e ensinamos. Segundo Lev Vygotsky, a aprendizagem acontece por meio da interação e da mediação. Nesse contexto, a inteligência artificial surge como uma ferramenta capaz de auxiliar professores e estudantes. Ou seja, hoje em dia, a gente tem as tecnologias que, ao utilizar ao nosso favor essas tecnologias, ela vai funcionar como ferramentas, como complementos que vão nos ajudar de várias formas. Aprendizagem e tecnologia. A tecnologia ampliou o acesso ao conhecimento e criou novas formas de aprender. Atualmente, os estudantes utilizam videoaulas, plataformas digitais, aplicativos educacionais, inteligência artificial. Simon Paper defendia que a tecnologia deve ser utilizada para ajudar o aluno a construir seu próprio conhecimento. Como já dito, essas tecnologias, além do conteúdo em si que você vai ver, um exemplo de uma faculdade, de um ensino superior, você vai ter ali complementos como o YouTube, com infinidade de assuntos. Seja qual for o assunto que você precisar, você vai ter ali na palma da sua mão quantas vezes você quiser ver. Além da questão das IAs, né, que você pode consultar elas para tirar dúvida, para ter um complemento, para você tirar base de alguma coisa. Avaliação da aprendizagem. A avaliação é importante para identificar o que o aluno aprendeu e quais dificuldades ainda apresenta. A inteligência artificial pode corrigir atividades rapidamente, por exemplo, para a questão do professor acompanhar o desempenho dos alunos, entendeu? Você pode fazer uma correção através de uma IA e depois uma correção em cima dessa correção, que vai otimizar o seu tempo. Porque a gente sabe que essas tecnologias são um aglomerado de informações, de dados, entendeu? Que ao cruzar esses dados pode haver erro e bug, entendeu? Então a gente precisa sempre estar atento a isso também para a questão de interpretação, que aí ela pode interpretar diferente e pode corrigir diferente do nosso método, não é isso? Então também pode acompanhar o desempenho dos alunos, né? Que é a mesma lógica, e oferecer feedback personalizado. Paulo Freire defendia que avaliar não significa apenas atribuir notas, mas acompanhar o desenvolvimento do estudante. Ou seja, o desenvolvimento, ao meu ver, na minha interpretação, que ele quer dizer, não é apenas desses conteúdos que a gente tem que aprender. A gente precisa também se desenvolver como ser humano, como pessoas que entendam de ética, de moral, desenvolver também na questão emocional, psicológica e social, que muitas vezes a gente acaba achando que o professor ele só tem um papel de passar um conteúdo, mas não, ele vai ser ali uma grande influência na vida do aluno, ele vai orientar o aluno e além disso vai ser uma influência, ou seja, ele também é um formador, entendeu? Fracasso escolar. O fracasso escolar pode ocorrer por diversos fatores. Falta de motivação. A falta de motivação, eu vou dar um exemplo aqui, que vai trabalhar não só a falta de motivação. Uma criança que ela é filha única, ela acaba nascendo com problemas de saúde e os pais acabam evitando que ela se esforce muito, evitando que ela se estimule de determinadas formas, entendeu? De várias formas. Quer dizer, essa criança acaba crescendo limitada porque ela não foi estimulada, ela acaba perdendo a motivação. Então isso aí envolve falta de motivação, dificuldade de aprendizagem, ela pode adquirir uma dificuldade com isso. Isso também um problema familiar, né? E também vou falar aqui de método inadequado de ensino. Você ensinar para a criança algo que ela não está apta a aprender, que não está no momento dela. É por isso que a gente precisa ter esse cuidado, essa questão de mediação, de a gente avaliar os alunos como um todo e também cada um individualmente, tanto para a questão propedêutica quanto para a questão
social, emocional e psicológica. A inteligência artificial pode contribuir oferecendo explicações adaptadas às necessidades de cada aluno. Por outro lado, seu uso inadequado pode gerar dependência e reduzir o interesse pela aprendizagem. Quando utilizar de forma correta, a tecnologia artificial é, e a tecnologia no geral, ela vão ser ótimas ferramentas, como eu já falei, mas isso pode gerar vício. Isso pode fazer com que a pessoa é, fique dependente. Agora imagina só se a gente de repente perdesse a internet. Muitas pessoas hoje em dia dependem da internet para desenvolver seus trabalhos, suas atividades, que é muito errado, entendeu? Mas imagina se hoje em dia não tivesse internet, como essas pessoas fariam, entendeu? Então é meio que uma dependência. Você acaba que não se desenvolve, mas no final das contas, numa avaliação, numa apresentação, ou através de outros tipos de testes que o professor acaba fazendo, é, ficar escancarado aí que você não aprendeu, entendeu? Dificuldades de aprendizagem. Nem todos os estudantes aprendem da mesma forma. Cada ser humano tem um universo na sua mente que vai levar em consideração fator genético, fenótipo, psicológico, até o desenvolvimento na barriga da mãe vai levar em consideração algum transtorno que a pessoa venha a ter. Tudo isso tem que ser considerado. E Jean Piaget afirmava que cada indivíduo possui seu próprio ritmo de desenvolvimento. É exatamente por isso, pelo que eu acabei de explicar. A inteligência artificial pode auxiliar alunos com dislexia, TDAH, dificuldades matemáticas, dificuldade de leitura e escrita. E ferramentas digitais permitem adaptar o ensino às necessidades de cada estudante. Então o professor ele tem que pesquisar, ele tem que se informar e buscar formas de você trabalhar cada problema. Além de você tentar fazer uma identificação com auxílio também do psicopedagogo, o professor ele tem que correr atrás de ferramentas e formas de lidar com aquilo. E a tecnologia ela vai ajudar muito, porque existe uma infinidade de formas de você trabalhar isso, entendeu? Diferentes formas de aprender. Oswald Gardner, não é Oswald não, Howard Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. Segundo ele, existem diferentes formas de inteligência como linguística, lógica matemática, musical, espacial, interpessoal e outras mais, né? Disso aí que surgiu também a questão as pessoas superdotadas a determinados tipos de inteligência, né? Que a gente pensava muito em QI, de quociente de inteligência, que só tinha um tipo de inteligência, mas não. Hoje em dia a gente sabe que existem várias formas de inteligência e existem as pessoas superdotadas de cada tipo de inteligência dessa. Aí a inteligência artificial pode oferecer diferentes recursos para atender às dificuldades, aos diferentes recursos para diversas formas de aprendizagem, né? Então aqui eu vou dar um exemplo da música, né? Música, porque eu sou músico, eu vou dar um exemplo da música. Hoje em dia existem IAs que simulam instrumentos, que ajudam na produção musical, que ajudam até a fazer correção na questão musical, auxilia em produção de composição musical, de escrita, dá ideias, entendeu? Então você utilizando ela como um auxílio, uma ferramenta, você vai enriquecer muito o seu trabalho, entendeu? Então vamos aos pontos positivos da inteligência artificial. Aprendizagem personalizada, rápido, acesso à informação, apoio aos estudantes com dificuldades, maior autonomia dos estudos, disponibilidade de recursos a qualquer momento. Exemplos: utilização do ChatGPT para esclarecer dúvidas e revisar conteúdos, como eu já falei. E quando você usa da forma certa essas tecnologias, você vai enriquecer e muito a sua aprendizagem, entendeu? E o professor, ele é de suma importância, ele tem que estar sempre atento e orientando os alunos e também testando os alunos de outras formas, que não seja só apresentação simples ou avaliação. Até mesmo esse trabalho que eu estou fazendo é uma forma de testar o conhecimento do aluno, porque o professor não vai levar em consideração
o slide, eu acho que os slides eles são o mínimo. O conteúdo é que importa, porque para você desenvolver um trabalho desse, você tem que estar no mínimo por dentro do assunto. Eu acho bem interessante isso. Pontos negativos da inteligência artificial: dependência excessiva da tecnologia, como eu já falei sobre dependência, redução do pensamento crítico. Se você não trabalha sua mente, a tendência é o seu pensamento crítico reduzir, atrofiar, né? Possibilidade de plágio. Você às vezes pede para uma IA fazer um trabalho para você, a IA faz o trabalho, aí quando outra pessoa pede para você fazer, pede para a IA, quer dizer, fazer um trabalho parecido, na mesma temática, por exemplo, ela pode fazer bem parecido com aquilo, e aquilo pode soar como um plágio, né? Como outras formas também. Informações incorretas, como eu já falei, questão de ser uma tecnologia. A internet ela não é uma consciência em si, entendeu? Elas são informações, cruzamento de informações, que ela faz uma pesquisa, um aparato geral e acaba, em questão de segundos, encontrando a informação que pode ficar incorreta através de uma interpretação, porque se tratam de dados, se tratam de códigos. Menor interação humana. Quanto mais dependente você ficar da IA, menos você vai achar que é necessária a questão da interação humana. Mas é na interação humana, como também a gente já conversou aqui, que a gente aprende. É o professor ensinando, ele aprende, o aluno ouvindo, ele aprende, o aluno comentando, tendo essa questão de conversa entre aluno, professor, aluno e aluno, é que vai ter o desenvolvimento, entendeu? É por isso que eu falei sobre o autor ter falado sobre isso mais cedo. Soluções. Para utilizar a inteligência artificial de forma responsável, é necessário orientação dos professores. Não só orientação, como observação, como eu também já mencionei. Os professores eles têm que estar testando os alunos. Ele tem que estar testando os alunos ele usar a criatividade dele para testar o máximo possível para ver se ele está realmente aprendendo aquilo ali, para ele comprovar que isso que você criou, beleza, pode até ter uma influência, você pesquisou tópicos, ok, mas que aquilo ali seja seu, que você tenha desenvolvido, porque você precisa fazer aquilo para poder você subir na escadinha e ir aprendendo, entendeu? Verificação das informações obtidas, como eu também falei, né? Desenvolvimento do pensamento crítico, o uso ético da tecnologia, como eu também já disse, incentivo à pesquisa e à autonomia dos estudantes, entendeu? Também já falei sobre isso. É uma questão que é do professor. O professor ele tem que estar ali à frente, sem um mentor. Eu acho bem improvável uma pessoa desenvolver desenvolver um aprendizado complexo. Inteligência artificial deve complementar o ensino e não substituir o processo de aprendizagem. Conclusão. A inteligência artificial está transformando a educação e criando novas possibilidades de aprendizagem. A gente sabe que muitas pessoas se tornam dependentes das IAs, como eu já falei, mas a gente tem que entender que a gente vive esse momento e a gente precisa se adaptar, e todo esse processo que eu estou falando faz parte dessa adaptação. E que o professor ele é principal nisso, nessa questão de adaptação, nessa mudança, né? Ele precisa mediar, ele precisa estar sempre ali, do lado do aluno, orientando o aluno a como fazer e também testando o aluno para saber se ele está realmente aprendendo aquilo. As contribuições de Bukowski, Piaget, Paulo Freire, Papert e Gardner mostram que a tecnologia pode ser uma importante aliada no ensino quando utilizada de forma consciente. Esses autores, mesmo que antes dessas tecnologias terem surgido, eles falaram sobre isso, quando eles falam, não é exatamente de internet, mas é desse apoio, desse apoio que é necessário, esse incremento, esse complemento, que a internet acaba sendo perfeita quando sendo usada da forma certa, a tecnologia. Entretanto, o papel do professor continua sendo fundamental para orientar, motivar e promover uma aprendizagem significativa. De nada adianta existir tecnologia, existir IA, existir YouTube, se o professor não está ali para mediar, para orientar, para testar e para fazer com que o aluno aprenda, entendeu? É um processo que, quanto mais o tempo for passando, mais a gente tem que
tá sabendo lidar com essas formas de aprendizagem. Isso se chama evolução. Aqui as nossas referências. Muito obrigado. Agradecer ao Wes, agradecer ao professor Alex. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tudo de bom.